Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? Eu gravei o devocional, só que o meu devocional saiu todo sem áudio. Aí eu tô gravando de novo. Essa palavra foi uma palavra que eu tô meditando faz uma semana. Porque ela me tocou muito no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 ao 40, que diz assim: O anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. No versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Versículo 31. Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. No versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu seu caminho. Versículo 30. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia. Pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. É um versículo, é uma passagem, na verdade, que me toca muito, que eu tô meditando nela faz uma semana, porque ela é literalmente aquilo que nós queremos viver. Filipe ouviu o anjo do Senhor falar com ele. O anjo do Senhor falou diretamente com Filipe, e ele obedeceu. Podemos perceber aqui que no versículo 26 e 27, o anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. E no versículo 30, então Filipe correu para a carruagem. Ouvia o homem lendo o profeta Isaías. Ou seja, ele foi correndo. Quando o Espírito do Senhor falou com ele para ele ir até a carruagem, ele foi correndo. E aqui no versículo 36 também eu gostei bastante, que diz assim: Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. É um texto que eu gosto muito, porque, como eu falei, ele soube ouvir a voz do Espírito Santo. E às vezes, irmãos, a gente questiona que Deus não fala conosco, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas a verdade, irmãos, é que Deus fala conosco diariamente. Só que às vezes a gente está tão ligado nos nossas próprias preocupações sobre a nossa vida, que a gente não dá ouvidos à voz de Deus. A gente dá ouvidos às outras vozes, mas nós não damos ouvidos à voz de Deus. E a verdade é essa, porque Deus ele fala conosco. E cabe a nós estar dispostos para ouvir. Então Filipe, ele se fez disposto a ouvir e a obedecer, porque podemos perceber que tudo que o Espírito mandava Filipe fazer, ele obedecia. Filipe, vá para o sul. Ele foi. Filipe, vá para a estrada deserta entre Jerusalém e Gaza. Ele foi. Filipe, vá para a carruagem. E ele foi. Então, a gente tem que se fazer disposto a ouvir a voz do Senhor. Então, a pergunta que eu deixo para os irmãos é: os seus olhos, os seus ouvidos estão mais inclinados para Deus ou para você próprio, para suas próprias preocupações? E não ouvir a voz de Deus, irmãos, muitas vezes é uma escolha. Assim como ouvir a voz dele é uma escolha, porque
Se eu escolho ouvir a voz de Deus, é porque eu estou me fazendo disposta a ouvi-lo. E se eu escolho não ouvir, é porque eu estou deixando claro que eu não quero me fazer disposta. É muito sobre disposição. Às vezes, a gente tem que parar de culpar a Deus pelas nossas próprias escolhas, porque se nós escolhemos dar mais ouvidos para a nós mesmos, para o mundo, e não para Ele, a gente não pode culpar Ele para isso, porque nós temos a gente pode ter um relacionamento aberto com Cristo. A gente tem essa liberdade, uma certa liberdade, e a gente não aproveita, porque Ele tá sempre lá para nos escutar. E você falar com Cristo não é só uma vez no dia, não é só 2 vezes no dia. Você pode falar com Cristo todos os dias, em todo momento. Uma coisa que eu tô prezando muito é que muitas vezes eu não tenho um momento para parar e orar durante o meu dia, porque o meu dia é muito corrido. Então, o que eu faço? Eu falo com Deus todos os dias, ou toda hora. Porque eu tô na escola, eu posso falar com Deus. Eu tô, sei lá, tomando banho, eu posso falar com Deus. Eu tô almoçando, eu posso falar com Deus. Não é só sobre tirar um momento específico. Óbvio que esses momentos são muito importantes, são essenciais durante o nosso dia. Mas eu tô falando que eu posso falar com Cristo a qualquer momento, em qualquer lugar, como se ele fosse um amigo que estivesse do meu lado durante todo o dia. Então, precisamos nos disponibilizar para ouvir a voz do Espírito Santo. Uma coisa que eu observei é que esse eunuco, ele estava voltando de Jerusalém. Ele estava adorando a Deus. Aqui no versículo 27 diz: Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Ou seja, ele tinha voltado de adorar a Deus, ele estava em Jerusalém adorando a Deus. E nessa carruagem ele voltou adorando a Deus. Só que a gente pode ver aqui que no versículo 31, ele respondeu a Filipe. Filipe perguntou: Você entende do que você está lendo? E o eunuco disse: Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Ou seja, ele não estava entendendo de quem ele estava lendo. Essa escritura que está em Atos 32 é Isaías 53, 7 ao 8. E a gente que conhece a palavra está dizendo que esse texto se refere a Cristo, sobre o sacrifício que ele fez por nós, porque aqui ele diz que ele foi levado como ovelha para o matadouro. Ou seja, está falando sobre o sacrifício que Jesus fez por nós. Só que o eunuco não sabia de quem estava se tratando. Ele diz aqui no versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Ou seja, ele não conhecia Jesus Cristo. Ele foi adorar a Deus, ele conhecia a Escritura, mas ele não sabia quem era Jesus Cristo. E a pergunta é: será que nós estamos sendo como eunuco? Porque ele conhecia a passagem, ele adorava a Deus, mas ele não conhecia Jesus Cristo verdadeiramente. Ainda que eu leia a Bíblia todos os dias, ainda que eu conheça todos os versículos da Bíblia, se eu não tiver um verdadeiro relacionamento com Cristo, eu não vou conhecer Ele verdadeiramente. No versículo 35 também, irmãos, Filipe começou a explicar para o eunuco quem era essa pessoa que estava sendo tratada no Isaías 53. E ele diz assim: Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Ou seja, naquele momento, Filipe aproveitou que ele estava lendo o livro de Isaías para explicar de quem aquele texto estava se referindo. Só que uma coisa que eu observei é que Filipe só soube falar das boas novas de Jesus porque ele conhecia Jesus. Não tem como eu falar de alguém que eu não conheço. Não tem como eu falar do amor de alguém que eu não conheço. Então, Filipe conhecia a Cristo, por isso que ele soube falar para aquele eunuco sobre as boas novas. Então, irmãos, quando formos falar de Cristo, nós temos que ter certeza, nós temos que ter convicção que nós estamos tendo um relacionamento com Ele, para chegar nele e falar para outras pessoas que a gente conhece. Então, Filipe falou com o eunuco as boas novas porque ele o conhecia, porque ele tinha um relacionamento com Cristo. E eu acredito, irmãos, que esse evangelismo foi um evangelismo tão forte porque deu vontade do eunuco se batizar naquele mesmo momento. Tipo assim, ele estava adorando a Deus, não conhecia de quem se tratava as escrituras, e quando ele conheceu as boas novas e viu uma água, porque diz aqui no versículo 36 que enquanto eles estavam andando na estrada, eles viram água.
Então, naquele momento, ele falou, poxa, eu posso me batizar. Já que eu conheço a Cristo agora, já que eu conheço as boas novas, eu posso me batizar. Então, eu acredito que foi um evangelismo tão forte, um momento tão forte, que deu aquela vontade nele de se batizar. E ele diz, olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então aquele homem que estava naquela carruagem, estava lendo as escrituras do profeta Isaías, que estava direcionado ao sacrifício de Jesus Cristo, que ele não conhecia. Agora ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então neste momento aqui, foi o momento que Filipe realmente apresentou, gente, a galinha, foi o momento que Filipe apresentou Jesus Cristo. E ele creu de todo o coração que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então ali foi o momento que ele realmente conheceu a Cristo através da vida de Filipe. E aí outra coisa que eu gostei muito foi no versículo 40, não, no versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, ou seja, Filipe era tão cheio do Espírito Santo, irmãos, que ele foi arrebatado. E eu fiz uma pesquisa que o local que ele estava no deserto de Jerusalém a Gaza, e ele foi parar em Azoto, que é 50 quilômetros. Ou seja, ele foi arrebatado 50 quilômetros para Azoto. E o que ele fez quando chegou lá? Ele continuou pregando o evangelho para todas as cidades em qual ele passava. Ou seja, ele tinha ânsia de compartilhar. Filipe não deixou que o evangelho parasse nele. Ele tinha tanta ânsia de falar sobre o amor de Cristo que ele pregava de cidade em cidade. Toda cidade que ele passava, ele falava e falava sobre Cristo. E isso é amar a palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente conhece verdadeiramente Jesus, a gente não consegue guardar só pra gente. A gente não consegue deixar só o evangelho parar em nós. A gente quer contar para outras pessoas. E foi isso que Filipe viveu. Ele não deixou o evangelho parar nele. Se o evangelho chegou em mim, irmãos, e chegou em você, é porque alguém, há muitos anos atrás, teve que se sacrificar para que o evangelho chegasse até nós. Então, que sacrifício nós estamos fazendo para que o evangelho chegue a outras vidas? O que nós temos feito para evangelizar outras almas? Não é só sobre ter um momento íntimo aqui entre você, porque eu acho que a gente não falar sobre o amor de Cristo para as pessoas que estão lá fora é muito egoísmo, porque nós temos que ter sede de almas perdidas. Existem muitas pessoas que queriam ter esse privilégio, só que ela não conhece esse privilégio, não conhece a Cristo. E a gente sabe, porque a gente conhece, nós somos escolhidos por Cristo. Nós temos consciência do que estamos lendo, do que estamos vivendo. Nós temos consciência daquilo que nos espera, mas eles não. Eles são perdidos. Por isso que eles são almas perdidas, que nós temos que buscar, nós temos que ir atrás. Mas para a gente fazer isso, a gente pregar o evangelho, e não é só sobre pregar, não é só sobre ir lá na frente, é sobre você acolher almas. Entendeu? Porque é muito fácil, irmãos, a gente pegar um texto da Bíblia e ir lá na frente, falar qualquer coisa e não conhecer a Cristo. Mas a gente tem que acolher essas almas que estão perdidas. E foi isso que Filipe fez. E aí eu fiz 4 tópicos em relação a isso. Só que voltando para o arrebatamento de Filipe. Ele era tão cheio do Espírito Santo que ele foi arrebatado. E nós temos que orar e buscar ser cheios do Espírito Santo. Porque Filipe, ele foi totalmente guiado pelo Espírito Santo. Não eram as decisões dele, eram as decisões que o Espírito Santo tinha para a vida dele. Porque se ele quisesse, ele não ia. Se ele ouvisse a sua própria carne, ele não ia obedecer o anjo do Senhor. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos guiados por ele. A decisão que eu tomo não vem de mim, mas vem do Espírito Santo. A comida que eu como não sou eu que escolho, é o Espírito Santo que decide se eu vou comer ou não. A roupa que eu uso não sou eu que escolho, não sou eu que decido, mas é o Espírito Santo que vai confirmar se é para usar aquela roupa ou não. Quando eu vou a algum lugar ou planejo em algum lugar, não sou eu que decido se eu vou, não é só os nossos pais dizerem se a gente vai ou não, mas é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo disser para você ir, vá. Mas se o Espírito Santo falar para não ir, não vai, irmãos. Porque a gente tem que dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Às vezes ele tá falando com você, só que você não tá ligado na voz dele.
Mas como eu falei, para a gente ouvir a voz de alguém, a gente tem que conhecer. Quando nós estamos, às vezes, em um lugar distante, uma pessoa de longe fala com a gente já reconhece aquela voz, é porque a gente tem um relacionamento com aquela pessoa. Então, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, a gente tem que ter um relacionamento. Para quando ele falar conosco, a gente conseguir discernir. E foi isso que aconteceu com o Felipe. Ele tinha tanto relacionamento que ele soube discernir que aquela voz não era seu próprio íntimo, e sim a voz do Espírito Santo. Então, eu deixei 4 anotações que eu recomendo muito os irmãos fazerem. Por exemplo, quando vocês fazerem um devocional e meditarem uma palavra, sempre façam tópicos sobre o que vocês aprenderam, sobre o que vocês podem melhorar. E eu fiz. O primeiro foi: precisamos estar disponíveis, porque Felipe se disponibilizou. Aqui nesse texto, Felipe se disponibilizou a ser guiado pelo Espírito Santo. Ele não quis fazer suas próprias vontades, sim a vontade do Espírito Santo. E para sermos guiados pelo Espírito Santo, nós temos que nos fazer disponíveis, temos que nos fazer dispostos a fazer a vontade dele. Eu acredito que os irmãos conhecem aquela música, né? Eis-me aqui, estou disponível. Então, essa música fala que a gente tem que estar disposto. Às vezes a gente canta aquela música, mas a verdade é que a gente não se faz disposto verdadeiramente para fazer a vontade do Espírito Santo em nossa vida. Então, como Felipe foi, nós temos que nos fazer disponíveis para ser guiados pelo Espírito Santo. O segundo precisamos ser obedientes, porque Felipe, ele ouviu a voz do Espírito Santo e que mandou ele ir para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ou seja, foi uma ordem muito específica. Mas ele foi obediente por quê? Porque ele se levantou e partiu. Ou seja, tudo que o Espírito Santo falava para ele fazer, ele fazia, sem cogitar. Ele sempre fazia. E Deus honra, irmãos, quem obedece. Então, ele foi obediente aqui. Até porque, como eu falei, essa estrada de Jerusalém a Gaza era uma estrada que era muito povoada, porque muita gente percorria. Acredito que por ser uma passagem de Jerusalém a outra cidade, que Jerusalém era bem povoada, era muito cheio. Então, se Felipe quisesse, ele poderia ir por outro caminho, talvez para chegar mais rápido, talvez por um caminho que levava menos tempo, um lugar que agradava mais a ele, mas ele foi obediente, porque o Espírito do Senhor, ele foi muito específico com Felipe. Eu quero que você faça isso, isso e isso. E ele fez. Então, para que o Espírito do Senhor fale conosco e nos guie, nós temos que primeiramente obedecer. Então, que os irmãos possam refletir qual foi a última vez que Deus mandou fazer alguma coisa. E quando ele mandou, eu obedeci? Se a sua resposta for não, pode ser por isso. Porque Deus manda a gente fazer uma coisa e se a gente não obedece, não tem como ele mandar a gente fazer outra coisa. Porque pra gente ser guiado por Deus, a gente tem que ir obedecendo. E o terceiro precisamos buscar conhecer o Espírito Santo. Filipe soube discernir a voz do Espírito Santo e obedeceu, porque Filipe o conhecia verdadeiramente, porque Filipe tinha um relacionamento. Como eu falei, para que a gente possa reconhecer e discernir que é o Espírito Santo que está falando conosco, a gente tem que ter um relacionamento. Para ouvir e discernir que aquela voz que está falando comigo não é eu, não é o meu próprio eu, não é outra pessoa, e sim o Espírito Santo. Quando a gente discerne, irmãos, a voz do Espírito Santo, quando somos guiados pelo Espírito Santo, não tem outra coisa, não tem outra pessoa, não existe ninguém que vai conseguir nos desviar do caminho do Senhor, porque isso é prudência. E Filipe foi prudente. Nós precisamos ser prudentes. E o que é prudência? Prudência é quando nós estamos em uma situação na qual temos que fazer uma escolha. Só que não é a gente que escolhe, é Cristo. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, não é nós que vamos tomar essa decisão, é o Espírito Santo que vai tomar essa decisão por nós. Então, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos discernir essa voz e precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. E a última
Precisamos orar para sermos cheios do Espírito Santo, para que possamos entender que não se trata da nossa própria vontade, não se trata mais sobre a minha vida, e sim sobre o que Cristo quer fazer a partir da minha vida. Quando eu decido falar para Cristo, Cristo, não quero mais fazer as minhas próprias decisões, as minhas próprias escolhas, eu quero que o Senhor possa me guiar, eu quero que o Espírito Santo me guie. É como se a gente estivesse negando as nossas próprias vontades, literalmente, porque não vai ser mais sobre nós, não vai ser mais sobre as nossas próprias vontades, e sim sobre o que o Espírito Santo quer fazer através da nossa vida. E enquanto eu fazia esse devocional, eu lembrei de Gálatas 2:20, que diz: Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a partir do momento que eu falo para Cristo que eu não quero mais viver para mim, não quero mais viver pelas minhas próprias vontades, a gente vai viver pelas vontades de Cristo, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Enquanto eu fazia esse devocional, irmãos, na semana passada, Deus falou muito comigo em relação a planos. Ele quer que nós vivamos os planos que Ele tem para nós, para a nossa vida. Eu sei que nós somos adolescentes, nós temos muitos sonhos, nós temos muitos planejamentos, mas nós temos que entender que a vontade de Deus tem que prevalecer em nossas vidas, porque ainda que nós façamos um tipo de plano e o nosso plano não ocorra da forma que a gente quer, podem ter certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele tem preparado algo muito melhor para nós, mas nós temos que nos fazer preparados, temos que nos fazer dispostos. E por último, que eu gostaria de falar uma coisa que tocou ao meu coração, é que Felipe, ele tinha sede por almas. Ele tinha sede de pregar o evangelho. Ele tinha sede de compartilhar as boas novas. Então, irmãos, nós não podemos permitir que o evangelho pare em nós. Nós não podemos permitir que aquilo que um dia nos salvou pare em nós. Então, se você tem uma oportunidade de falar de Cristo para alguém, fale, porque o mundo precisa de Cristo, assim como nós precisamos, mas eles precisam mais ainda. E existem muitas almas que precisam ser salvas, precisam, muitas vidas ainda que precisam do Senhor. Então, não deixem que o Evangelho pare em vocês. E sempre lembrem que se o Evangelho chegou até você, se o Evangelho chegou até a sua família, é porque um dia alguém discipulou a sua família, alguém discipulou os seus antedescendentes. Então, é assim, irmãos, não deixem que o Evangelho parem em vocês. Tenham sede da palavra, porque é através da palavra que Deus vai se revelar a nós. E através disso que eu falei, busquem ter um relacionamento, porque Cristo fala assim, Ele fala conosco todos os dias, mas a gente não sabe discernir, a gente não conhece a voz dele, porque a gente não conhece verdadeiramente. Então, que a gente tenha sede da palavra, porque é a partir dela que Cristo vai se revelar a nós. E é isso, é esse o devocional que eu gostaria de compartilhar com vocês. E é isso, Deus abençoe o dia de vocês.